Olá, minha gente, como estão? Eu espero que bem. Qualquer coisa também eu me coloco à disposição, me apresentar um pouquinho para vocês, né? Eu tô aqui a pedido de Letícia, que me convidou para poder conversar um pouquinho com vocês. E aí, como isso não teve como se fazer de uma outra forma, eu me coloco à disposição também para qualquer contato futuro que vocês queiram fazer, tá? Eu me chamo Ravena, sou psicóloga de formação. Atualmente estou coordenadora de um CAPS 1 e atuo também em clínica privada. Vamos lá, Letícia me convidou, né, para poder falar um pouquinho sobre as questões que afetam a saúde mental do acadêmico. E aí, se a gente for pensar um pouquinho, o que é importante considerar então? Como a gente se trata, como a gente está conversando um pouquinho sobre o acadêmico especificamente, a gente precisa entender que há uma mudança e uma quebra nesse processo de vida aí que acontece do final do ensino médio para o ensino superior. E o que a gente tem diferente nesses dois momentos de nossa vida? Primeiramente, que o ritmo de estudo é completamente diferente. O momento de vida também que a gente passa pode estar sendo outro. Por exemplo, quando há muitas pessoas, por exemplo, precisam sair da sua cidade, sair do vínculo familiar, sair do conforto da sua cidade para poder ir cursar, né, um ensino superior numa outra cidade que tem uma outra cultura, onde o acesso aos familiares, a rede de apoio é totalmente diferente, é totalmente distante. E aí, primeiro ponto é esse que a gente precisa considerar, que é bastante relevante, né? Então, as condições de vida são outras, cada pessoa também tem sua história de vida e a gente precisa respeitar essas diferenças, considerar também, mas o que a gente pode pensar? Mas, não sei, fulano talvez passe por uma mesma condição, muito parecida com a minha, mas eu desenvolvi um quadro e fulano não. Por quê? O caminho que fulano percorreu e o apoio de vida, o acesso a N coisas que ele teve na vida é totalmente diferente, por exemplo, do percurso que eu tive, do percurso que você teve. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Outro ponto que é muito relevante e que é algo fundamental para a gente entender um pouquinho do que implica na questão de saúde mental, principalmente. A gente precisa levar em consideração os fatores protetivos e os fatores de risco. O que são os fatores protetivos diante de uma circunstância dessa? As questões de autoestima, as questões de autonomia, de bem-estar subjetivo que cada um desenvolve, a competência emocional, os afetos positivos, o apoio social, a rede que a gente tem próximo a gente, a coesão familiar e entre outras questões. As ações de proteção é um fator que reflete na ação e na relação desse acadêmico. Na ação e reação desse acadêmico, não ação e relação. O jovem, desse acadêmico jovem, né? Ele acaba enfrentando diversas situações na vida. E diante dessas situações que surgem, amenizamos alguns riscos e impactos diante desses fatores protetivos se a gente tiver eles ao nosso dispor. Já é totalmente diferente. E o que são os fatores de risco que a gente precisa entender para poder compreender a questão toda? A falta de apoio familiar, o baixo nível socioeconômico que a pessoa enfrenta, condição de moradia, acontecimentos de violência, tanto física quanto sexual, ideações, pensamentos de morte ou comportamento suicida também são riscos, fatores de risco, né? O grau de comportamentos letais, algum comportamento, na verdade, de se cortar, de se autoagredir de alguma forma, de causar algum grau, que tem algum grau de letalidade que possa colocar a vida dele em risco ou trazer algum prejuízo ou algum sofrimento psíquico. Envolvimento ou dependência com álcool e outras drogas, ou outras drogas, né? Porque nem sempre acontecem as duas questões. Nem sempre você vai ter os dois tipos de dependência. São características negativas, esses fatores de risco, que atuam como preditores dos problemas emocionais, físicos e sociais durante a vida de cada pessoa, acarretando vulnerabilidade para o desenvolvimento
social e o desenvolvimento emocional também dela. Quais são as implicações, então, dessas questões de saúde mental na vida do acadêmico? Estudos recentes já destacam alguns quadros de adoecimento e fazem relação, né, com o período de vida acadêmica, principalmente na vida desses acadêmicos, como, por exemplo, um alto nível de estresse, ansiedade e depressão. E aí, qual a grande problemática que a gente enfrenta? Quando essas questões não são bem cuidadas, elas podem se agravar e se transformar, por exemplo, em um quadro ou um transtorno maior. Existem alguns níveis, por exemplo, de ansiedade. Você precisa de ansiedade, não, de depressão. A ansiedade, ela vai se apresentar também de diversas formas, nunca é de uma forma única. E aí tudo isso pode desencadear ou caminhar para um transtorno maior, por exemplo. A gente precisa saber e aprender a diferenciar o que é a ansiedade normal da ansiedade patológica. O que é um episódio depressivo, como, por exemplo, quando a gente passa por uma situação de luto, a gente desencadeia alguns episódios depressivos. E aí muitas pessoas, principalmente à nossa volta, já diz, fulano tá com depressão porque perdeu o pai ou porque perdeu a mãe. Isso, quando não bem cuidado ou não bem visto, às vezes a pessoa pode ter alguma carga ou alguns fatores, por exemplo, na vida dela, que pode desencadear e levar de fato para um quadro de depressão. Mas nem sempre vai ser dessa forma. Por exemplo, quando o fulano perde alguém, ela passa inicialmente por um episódio depressivo. Nem todas as pessoas, tá? A gente precisa avaliar caso a caso. Da mesma forma, a ansiedade, por exemplo. O que é ansiedade comum e o que é ansiedade patológica? A gente apresenta alguns quadros na nossa vida que são normais e são protetivos até mesmo para o nosso processo de desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto espécie. Como, por exemplo, o medo, a ansiedade comum e entre outros comportamentos que a gente apresenta. Então, na ansiedade, a gente pode apresentar uma palpitação, uma angústia muito forte no peito, alguns tremores. O que diferencia, o que torna esse quadro, por exemplo, patológico, é fazer com que esses comportamentos se tornem excessivos. E aí, se tornando excessivo, tá vendo? Quem eu devo procurar? Você deve procurar um profissional de saúde, especificamente um médico, um clínico geral que esteja ali próximo ao teu PSF, que esteja ali dentro do teu PSF. Se você tiver um plano, você procura um clínico geral, você tiver condições de pagar uma consulta, você vai lá e paga uma consulta com um clínico geral para ele poder fazer uma avaliação nesse sentido. Então, eu vou lá no meu médico, no meu médico do meu PSF, vou conversar com ele, vou mostrar para ele quais são os sintomas que eu tenho, falar para ele qual a frequência que esses sintomas têm se apresentado, que circunstâncias, por exemplo, eu consigo perceber, eu tenho consciência, que desencadeia esses comportamentos, porque isso vai ajudar muito, principalmente para o acompanhamento psicológico que você possa fazer futuramente. Para todos os sintomas assim que você for lembrar e você conseguir tomar nota é muito importante, porque na hora da consulta às vezes a gente se esquece, às vezes a gente se passa em relação a algumas coisas. E aí normalmente o médico vai fazer a tua avaliação e vai poder encaminhar para onde precisa se encaminhar. Ele vai solicitar alguns exames quando for necessário e aí ele vai te encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um neurologista, se for um caso também, para poder a gente descartar algumas hipóteses e diagnosticar da maneira correta, né? E aí, passando pelo PSF, se você tiver acesso ao SUS, né? O que você vai ter, o que você vai procurar? O PSF, do PSF você vai ser encaminhado para o NASF, ou então do NASF para o CAPES, que é onde tem algumas especialidades em saúde mental, por exemplo. Então, você vai cuidar disso através desses setores. Uma coisa que é muito importante, que eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre, é para se ter bastante cuidado com o uso do medicamento. E aí, quanto ao tratamento, quando você enfrenta o tratamento, qual é a forma que esse tratamento acontece, que pode acontecer, né? O mais indicado e bons estudos relacionais que a gente tem, inclusive bastante recentes, a gente tem alguns, o que eles trazem e o que eles comprovam? Que o tratamento em saúde mental é muito melhor desenvolvido e traz
muito mais bem-estar, oferta muito mais bem-estar, e a pessoa atravessa esse quadro, e até mesmo desmame de medicamento e tudo com mais facilidade, quando você associa o exercício físico, faz o tratamento medicamentoso e faz o acompanhamento psicológico. Assim como também você precisa ter momentos de lazer. Então, o mais indicado é que você consiga organizar seu cronograma, seu ritmo de vida acadêmico. Você precisa buscar outras coisas que estão faltando, porque se você está sentindo também, é porque seu corpo, seu organismo está cobrando que você mude seu ritmo de vida. Muitas vezes, por exemplo, quando é um quadro de ansiedade e depressão, a gente tem algumas mudanças de taxas hormonais, ou, principalmente, a gente precisa avaliar se aquele quadro, por exemplo, não é alguma alteração hormonal. De taxas, por exemplo, endocrinológicas, né? Alguma taxa na tireoide, alguma coisa nesse sentido, para ver se não é isso que está comprometendo. Então, a gente precisa avaliar o todo para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Fechando o diagnóstico, você não vai passar o resto da sua vida dependendo de medicamentos. Isso varia muito de casa para casa. Ah, mas eu não quero tomar medicamento. Alguns casos são de fato preciso, porque principalmente podem oferecer um risco, né? E pode se tornar mais grave, principalmente se você não fizer o acompanhamento do modo correto. Então, precisa ter bastante cuidado nesse sentido. E aí, fazendo uso do medicamento, você não pode fazer uso desse medicamento como se fosse um medicamento para dor de cabeça, que você vai tomar hoje, vai se sentir bem, e amanhã você diz, ah, não, eu já tô bem, ou daqui uma semana, ah, não, eu já tô bem, e você vai parar o uso do medicamento. Porque esses medicamentos precisam se organizar em relação ao seu organismo e essas químicas, né, que estão desordenadas no seu organismo, e a gente precisa buscar o equilíbrio do seu quadro. Equilibrando, o médico vai avaliar quando que é o momento correto para você poder e conseguir fazer o desmame desse medicamento. Então, precisa ter muita calma. O processo não é feito de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma semana para outra. Em muitos casos, demanda bastante tempo. E aí, seu tratamento vai ser diferente, por exemplo, do de Maria. A Maria fez o tratamento dela com X tempo. Mas aí precisa se entender como que Maria fez esse tratamento. Qual que é o quadro de Maria? Era um quadro mais agravante ou não? Como que é seu quadro? Se é totalmente diferente do de Maria. Sua história de vida também é totalmente diferente do de Maria. Então não dá nem para equiparar uma questão com a outra. Você precisa ter bastante cuidado, ter bastante consciência também sobre tudo que acontece. Então, quem vai conseguir te explicar isso de uma forma melhor vai ser teu médico. Então, conhece medicamento, vai lá, lê a bula do teu medicamento, entende qual que é teu tratamento, entende quais são os efeitos contrários também desse medicamento, porque isso também é um movimento de educação em saúde. Quando você conhece seu quadro, você consegue atravessar seu tratamento e seu cuidado de modo bem mais tranquilo e consegue ajudar os profissionais também a evoluir teu quadro. Então, buscando tudo isso, tendo consciência e sabendo todas as informações, você vai passar por isso de uma forma bem mais tranquila e bem mais segura, tá? Então é um pouquinho disso. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido, né? E aí, se eu não esclareci também, fica meu contato para que vocês possam entrar em contato comigo, conversar comigo, estou à disposição de verdade, tá? E eu desejo sucesso na vida de vocês e agradeço também pelo convite. E a gente se vê numa próxima... A gente se encontra por aí, na verdade, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição e a gente segue conversando, tá bom? Um abraço em todos, muito obrigada.